Vamos falar hoje aos ouvintes amados sobre a arca de Deus. Pois então disse Saul a Aia: trazei aqui a arca de Deus. Trecho que está em 1 Samuel 14:18. Fatos impressionantes aconteceram com o povo de Israel com relação à arca do concerto. O que vinha a ser essa arca? Qual era o seu conteúdo? Qual era o seu lugar diante do povo e o que ela representava? A arca de Deus era feita de madeira de cetim, de 1,10 m de comprimento por 55 de largura, coberta toda de ouro, coberta por cima pelo propiciatório de ouro puro. O Senhor ordenou a Moisés que fosse feita essa arca e colocada dentro da tenda do tabernáculo no lugar sagrado chamado Santo dos Santos, lá aonde o sacerdote uma vez por ano adentrava para oferecer sacrifícios e oferta pela expiação de pecados, pelo próprio sacerdote como também de todo o povo. Os sacerdotes não podiam fazer isto de qualquer maneira, pois estariam pondo em risco as suas próprias vidas. Tinham que comparecer somente no dia nacional da expiação, sozinhos, levando sacrifícios para ali oferecerem a Deus. Quando, porém, o sacerdote fizesse isso de maneira ou na ordem errada, ele morreria, e por isso é que ele levava uma corda amarrada a seu pé, para que quando ali morresse, pudesse ser puxado para o lado de fora do Santo dos Santos. Nadab e Abiú, 2 sacerdotes, filhos de Arão, morreram ali à porta do santuário, só porque acenderam um fogo estranho perante o Senhor. O que continha aquela arca, afinal? Alguma coisa mortífera? Não. Dentro dela eram colocadas apenas algumas poucas coisas, como primeiro a vara de Arão que floresceu, depois o maná que caiu no deserto, uma amostra dele, depois as tábuas dos 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai. Pois bem, a arca continha apenas coisas de valor pessoal para o povo de Israel, provas do poder de Deus, a prova da escolha e o chamado do Senhor para Arão, a prova da provisão divina no meio do deserto e a prova da origem divina da lei de Moisés. Ademais disso, a presença do Senhor era constantemente vista no deserto junto à arca, numa coluna de fogo durante a noite ou numa coluna de nuvens durante o dia. Aquelas colunas eram como um aviso para os povos inimigos, e todos os que demais vissem o povo de Israel tem o seu Deus, e que acompanha, esse Deus o acompanha por onde quer que for. Quando transportada de um lugar para o outro, a arca era coberta com um véu coberta de pele de texugos e ainda por cima um pano azul. Por quê? Porque ninguém podia sequer olhar para dentro da arca do testemunho, pois poderia morrer, exceto os sacerdotes no seu transporte. O que representava tudo isso? Pois bem, Jesus Cristo era, é e será sempre o grande sacerdote que comparece perante o Senhor Jeová terrível e santo como homem somente uma vez na história perante o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, trazendo como sacrifício o seu próprio corpo, o seu próprio sangue para expiar os nossos pecados. E disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu, e esse dá vida ao mundo, conforme fala João, no capítulo 6, verso 33. E assim Jesus é também o pão que desceu do céu, como desceu do céu o maná. Mas se os israelitas que comeram o maná, que desceu no deserto, e guardaram a amostra desse maná dentro da arca, hoje temos Jesus, o pão da vida eterna, que realmente satisfaz, que mata a fome que há de Deus em nossos corações, e quem comer do pão, símbolo da vida que é Jesus, nossa vida, nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Jesus é a palavra da vida, disse o apóstolo São João. Logo, as 2 tábuas dos 10 mandamentos não são senão apenas uma representação didática de que Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne. Quem crê na sua palavra tem a vida, disse Jesus. Disse Jesus: em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. João 8:51. Pois o povo de Israel se viu em grandes apertos na guerra contra os seus inimigos, os filisteus, e eles estavam angustiados. O povo se escondia pelas cavernas,
e pelos penhascos, pelas covas da terra, de medo do inimigo. Precisavam de um alento e, mais do que isso, precisavam de um Salvador. Nas horas de aflição, ninguém é melhor do que o Senhor Jesus como Salvador. Saul pediu muito bem, ele queria a arca do Senhor para lhe dar a vida, para lhe dar a palavra do Senhor, para lhes dar também salvação. Pois ninguém melhor que Jesus para nos dar a salvação do medo, da insegurança, da incerteza, do futuro terrível, da miséria espiritual que nos leva a lugares tenebrosos do pecado e que não nos abrigam contra o inimigo. Pois, caro ouvinte, como o rei Saul, peça pela presença de Jesus Cristo, o Salvador, na sua vida. Nas horas difíceis, mais do que nunca, Ele é um grande auxílio e a nossa salvação. Ore comigo agora, vamos pedir para que Ele entre na nossa vida. Diga assim: meu Senhor Jesus, eu venho a Ti implorando pela Tua salvação em minha vida, e como o Senhor foi para o Teu povo Israel, dá-me o pão da vida, dá-me da Tua palavra viva, para que eu viva a vida e seja livre da morte eternamente, em Teu nome santo, Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, a canção sublime de real louvor. Vamos unir as vozes junto com os anjos, pois cantai. Vamos louvar o amor de Cristo, ao mundo anunciai. Jesus está presente e só Ele é digno de louvor. Vamos cantar o amor de Cristo por onde quer que for. Cantai aleluia, glórias ao Senhor, a canção sublime de real louvor. Nossa alegria não tem fim, todos, pois, cantemos sem cessar ao Pai, ao Filho e ao Espírito. O nosso amor vamos mostrar. Cantai aleluia, glórias ao Senhor, a canção sublime de real louvor. Cantai aleluia, glórias ao Senhor, a canção sublime de real louvor. Aleluia, aleluia.
Cantai aleluia, glórias ao Senhor, a canção sublime